Isso. E diga: preparado está o meu coração para mais uma porção do que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Enquanto você localiza, está comigo aqui meu irmão Wesley. Faz assim, Wesley, um dos maiores tecladistas que eu conheço, veio de São Paulo para participar com a gente. Que Deus te abençoe, tá bom? Meu irmão Renan Duarte, te amo, tá? Marcos do Corinho, só irmão, só tocha. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, é o texto base para a nossa interpretação. Quantos encontraram, digam amém. Escrito está: filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também muito se tem feito o anticristo, porque sabeis que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto tudo é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isto tudo é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tende a unção do Santo e sabei tudo. Repita após mim: cruz, sangue, espada. Mais uma vez: cruz, sangue, espada. Olhe para mim, Wesley, vamos lá. Eu peço 20 minutos da sua atenção. Para você que ama a Bíblia, a gente vai viajar só um pouquinho na história. A seguida, aplique o que Deus tem para nossas vidas. E cantor Marcos Corinho entra comigo. A primeira epístola do apóstolo João faz parte de uma das 3 epístolas gerais escrita por João. Apesar de ser conhecido como epístola geral, a primeira epístola não tem característica de uma epístola geral, pois ela não tem saudação e nem agradecimento. Brothers David Halley, na página 413 do livro Introdução ao Novo Testamento, ele diz no seu livro que a primeira epístola de João é uma homilha ou um sermão que ele via para as cordilheiras da Ásia Menor para combater o ensino gnóstico que tem se levantado dentro daquela área para tentar quebrar a veracidade e eficácia de Cristo dentro da igreja. E é nesse período, entre o ano 95 e o ano 100, o apóstolo João escreve as suas obras ou literaturas joaninas. 5 são os livros que compõem a literatura joanina. O primeiro, conhecido como Evangelho de João, as 3 epístolas gerais e a carta ao Apocalipse, que é separado em 3 partes. A primeira parte histórica, que é o Evangelho de João. A segunda parte epistolar, que é as 3 epístolas gerais. E a quarta parte apocalíptica, que é o livro do Apocalipse. O período em que Deus levanta João com alerta final é o período em que a igreja está sendo oprimida pela seita judaica e massacrada pelo Império Romano. É o período do segundo maior perseguidor, conhecido como Domiciano, o imperador que era filho de Vespasiano, ou Titus Flávios Vespasiano, irmão do grande general Tito. Ele se tornou um grande perseguidor da igreja, matando milhares de cristãos
no primeiro século da igreja, Suetônio, um dos primeiros escritores da filosofia grega, ele diz que Domiciano, só em janeiro, havia matado mais de 5.000 cristãos com brutalidade, porque ele tinha se autonomeado como divindade e proclamado culto ao imperador. E quem não se dobrasse diante de Domiciano seria brutalmente expoliado. O que é ser expoliado? Ele pegava o cristão, cortava a sua pele, tirando a sua pele da carne, e em seguida entregava os cristãos para cães de caça o devorar. Quando não vestia os cristãos de peles de animais, entregava no Coliseu para ser comido por leões famintos, ou colocando em cruzes para que fosse brutalmente dilacerado. É o período em que a igreja está crescendo, mas crescendo à base de cruz, sangue e espada. Jesus disse que isso ia acontecer. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus diz: acautelai-vos, que eu tenho vos dito isso para que ninguém vos engane. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e chegará o dia que qualquer um que matar algum de vós fará um grande favor a Deus. E eles farão isso porque não conhecem o Pai e não conhecem a mim. No versículo 12, Jesus diz: eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês não suportariam. Por isso que eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não desce. Isso me confronta e me machuca para quem está ligado comigo, porque quando Jesus vai tratar do Espírito Santo, ele chama o Espírito Santo de Consolador. Joel Leitão de Melo, no livro Sombras, Tipos e Figuras da Bíblia, ele dá na página 86 do seu livro algumas suposições de tipos do Espírito Santo, como água, vento, selo, fogo, poder, pomba. Mas Jesus não usa nenhuma dessas figuras. Quando ele vai falar acerca do Espírito Santo, ele chama o Espírito Santo de Consolador. O termo Consolador vem do grego Paracletos, e Paracletos, além de significar advogado, significa aquele que abraça nos dias de tristeza e conforta nos dias de depressão. Jesus está deixando, tem gente comigo aí? Jesus está deixando claro para os discípulos que a igreja cresceria, mas cresceria à base de cruz, sangue e espada. Que o verdadeiro evangelho seria: aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A prova disto é no capítulo 21 do Evangelho de João, quando João levanta a voz que Cristo aparece pela terceira vez em corpo glorificado na beira do mar de Tiberíades. Os irmãos, os discípulos, não queriam deixar Pedro sozinho. Pedro diz: eu vou pescar. Os discípulos acompanham Pedro. Depois de uma pesca falida, Jesus aparece pela manhã e pergunta: filhos, tende algo de comer? Os discípulos, não sabendo que era o mestre, responde: não. Jesus diz: lançai a rede do lado direito que encontrareis. Na mesma hora, João, o discípulo a quem Jesus amava, chama Pedro e diz: eu conheço essa voz, eu conheço essa ordem. Pedro, é ele. Pedro estava nu, em forma de frustração, como o homem da espada disse que não negaria, havia negado. Ele coloca a sua capa sobre si e vai nadando a cerca de 200 côvados. David Agaster, na Brit Hadash, ele diz que esses 200 côvados equivalem a 90 metros. Ele vai a 90 metros de força braçal até chegar em Jesus. Quando ele chega a Jesus, Jesus está preparando pão e peixe na brasa. Quando os discípulos vêm puxando grande 153 peixes, Jesus pede dos peixes que eles trouxeram, e ao preparar peixes e dar a janta para eles, o texto diz que com os discípulos em volta, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama mais do que a estes? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus replica a ele dizendo: Pedro, tu me ama
acredita-se querendo quebrar a segunda vez que Pedro negou. E Jesus diz: apacenta meu rebanho. Pela terceira vez, Pedro ouve Jesus falar: tu me amas, Pedro? David Agasté diz que ele se emociona, as lágrimas correm de seus olhos, e ele não fala sussurradamente, ele grita: Senhor, tu sabes de tudo, e sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta meus ovelhas. E o ponto crucial começa agora, no versículo 18. Jesus diz: quando tu eras novo, tu te cingia e ia para onde tu queria ir, mas quando fores velho, te amarrarão e te conduzirão para onde você não quererá ir. No verso 19, João diz: e isto Jesus queria dizer, para mostrar a ele com que morte ele deveria de morrer, para glorificar o nome do Senhor. Jesus a todo momento deixa claro para os discípulos que para eles ganhar a vida, eles teriam que padecer e morrer. A prova é Mateus 16:13. Jesus faz a famosa pergunta para os discípulos: o que dizem por aí ser o filho do homem? Os discípulos respondem: uns dizem ser João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E vós, o que dizes que eu sou? Pedro toma a fala, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: disseste bem, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne que revelou, mas meu Pai que está no céu. E te digo hoje que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. John Fox, na literatura Os Mártires da Igreja, ele dá 2 pontos para portas do inferno. A primeira, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo para o discípulo é: para a igreja sustentar a perseguição e a opressão, a igreja teria que ser rochosa. Se não fosse rochosa, não suportaria. E segundo, as portas, plural, dos infernos, singular, não prevalecerão. John Fox diz que existem 2 portas dos infernos: a primeira do mundo espiritual, a segunda do Império Romano, que afunilou a igreja durante 300 anos, matando mais de 3 milhões de cristãos no meio das perseguições. Tudo começa no ano 36, quando Herodes Agripa prende Tiago, irmão de João, e mata Tiago ao fio da espada. Eusébio de Cesareia diz que ele é brutalmente decapitado após a morte de Tiago. 18 anos após, chegou a vez do demônio imperar o Império de Roma, o grande Nero, no ano 54. Nero era tão terrível que John Fox chama ele de demônio. E os judeus temiam falar o nome de Nero. Por que temiam falar o nome de Nero? Porque achavam ele um demônio ou o anticristo. Ele era tão brutal que os judeus chamavam ele pela sigla da Gimátria 666 ou 666, chamando ele de besta e de anticristo. Também porque será? Para ele assumir o Império de Roma, a mãe dele, Imperatriz Agripina, matou o próprio marido, Imperador Cláudio Otávio. E com 16 anos de idade, ela coloca o filho no trono do Império de Roma, depois de envenenar o próprio marido. Mas só que Cláudio Otávio tinha um filho britânico. Ela se ajunta com o jovem Nero de 16 anos de idade e envenena o filho de Cláudio Otávio, que era o filho britânico dele. Depois de matar o filho britânico e o próprio imperador, ele assume o Império de Roma com 16 anos de idade. Ele se casa com a Imperatriz Cláudia Otávia, que era filha do grande Cláudio Otávio, imperador antes de Nero. E ao se casar com ela, ele enjoa da própria esposa, pede a carta de divórcio, causando revolta em Roma. Ele manda matar a própria esposa Cláudia Otávia e finge ser um acidente. Tá gostando? Então vamos lá. Depois ele se casa de novo, e o nome da segunda esposa é Popeia Sabina, a mulher que ele mais amava. Ele amava tanto Popeia Sabina que a engravidou. E um dia, cheio de demônio no corpo, ele dá ajoelhadas no ventre de Popeia Sabina e mata a sua segunda esposa. Pela terceira vez ele se casa, e o nome da terceira esposa é Messalina. Ele desconfiou que ela estava tramando contra ele.
e mata sua terceira esposa. Quer mais? Ele se casa pela quarta vez. Desta vez não é com uma mulher, é com um jovem chamado Esporo. Quem é Esporo? É um jovem romano que parecia com Popéia Sabina. Então ele manda castrar o garoto, arrancar os órgãos dos garotos, e coloca a roupa de imperatriz nele, e começa a desfilar com o garoto dentro de Roma. E todo mundo tinha medo de Nero, porque ele mandou matar quase todos os seus generais, inclusive seus mestres e conselheiros, que era Luciano e Sêneca. E ele era tão odiado, ao ponto de ser conhecido como lunático ou demoníaco. No ano 19 de julho de 64, ele incendeia a cidade de Roma. E quando entre 14 cidades do Império de Roma 10 queimam, alguém pergunta: onde está Nero? Ele está nos seus jardins, tocando lira, recitando versos de Homero. Enquanto Troia imaginava-se a ele que Troia estava queimando semelhante a Roma. Ele era tão perverso que coloca a culpa nos cristãos. E ao colocar as culpas dos cristãos, chegou a vez do apóstolo Paulo. Ele sentiu que ia morrer. Ele escreve a segunda carta a Timóteo e envia para Timóteo o capítulo de número 4, versículo de número 9: venha ter comigo depressa, porque somente Lucas, Renan Santos, está comigo, e traz a minha capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, e venha antes do inverno. Ele estava preparando Lucas, e ainda manda chamar João Marcos para ter com ele, que era muito útil para a obra. Depois da segunda carta, Nero manda matar o apóstolo Paulo. Ele é decapitado. No ano seguinte, no ano 65, chegou a vez do apóstolo Pedro. Nero buscando acusação para matar Pedro. John Fox diz que ele manda os soldados procurar Pedro para matar o ancião apóstolo Pedro. Mas só que os discípulos na madrugada chegaram: Pedro, foge de Roma, porque Nero está procurando te matar. Quando Pedro vai tentar, convencido pelos discípulos, a fugir de Roma, diz a história por John Fox que na portão de saída de Roma, Pedro tem uma visão. E qual é a visão de Pedro? Jesus entrando em Roma em corpo glorificado. Ele dobra a joelho e diz: Senhor, o que tu veio fazer aqui? Jesus diz: eu vim entrar em Roma para ser crucificado. Então Pedro entende que não dá para negar de novo, não dá para fugir de novo, não dá para correr de novo. Ele volta para Roma e é preso. E na hora de ser crucificado, ele lembra que havia negado e diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucificam de cabeça para baixo. Pedro é brutalmente assassinado, sendo torturado e crucificado. Nero é proclamado inimigo público do ser humano. Ele se suicida, tira a própria vida. Aí vem o ano dos 4 imperadores que passam em ano: Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. Só que as cortes romanas proclamaram Vespasiano como novo imperador. Vespasiano, ele vai arrumar a bagunça de Nero e a crise de Nero. Enquanto isso, o filho dele, General Tito, invade Jerusalém para acabar com a rebelião judaica. Cerca Jerusalém durante meses. E ao cercar Jerusalém, corta os aquedutos e os abastecimentos de comida. Há tanta fome dentro de Jerusalém que as mães cozinhavam os próprios filhos, comiam os filhos, comiam feno podre e sola de sapato. Mas você acha que isso foi um acaso? Jesus disse que isso ia acontecer. Mateus 24:15: quando vide Jerusalém cercada de exércitos, é porque chegou o dia da desolação, a qual profetizou o profeta Daniel. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no campo, não volte a buscar alguma coisa. Quem estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas e ai das que amamentam. Porque ai das grávidas, porque os romanos abriam os ventres das grávidas e tiravam as crianças e jogavam na lata do lixo, fora as mães que cozinhavam os próprios filhos. E Jesus continuou dizendo que a vossa fuga não seja no inverno, senão haverá tanta aflição, a qual nunca houve e nunca haverá, a qual nunca houve e nunca haverá. Mas aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Há uma mortandade dentro de Jerusalém. Mais de 1
1.100.000 judeus são assassinados, 17.000 vendidos no Egito, 2.000 levados para Roma para ser comido por besta fera. Depois que passa Vespasiano, passa o general Tito, quando se torna imperador, ele morre com uma bactéria no cérebro. Aí vem o irmão dele, Domiciano, ele é um demônio como Nero, ele se proclama imperador, ele manda lictores invadir a casa do cristão. O que é um lictor, pastor? Um lictor é um soldado romano que andava com uma machada no ombro, e essa machada, ele invadia a casa dos cristãos e pegava, arrancava os cristãos a machadada. E ao arrancar os cristãos a machadada, ele cortava, mutilava, botava eles numa cruz no meio da cidade, jogava uma espécie de pins para que o corpo dos cristãos fosse uma candeia viva no meio da cidade. Milhares de judeus estão morrendo no mártir do Coliseu, até que o demônio Domiciano decide invadir a Ásia Menor. Quando ele invade a Ásia Menor, ele acha o paradeiro do apóstolo João e prende João na ilha de Patmos. A pergunta aqui não quer calar, e isso aqui é para quem está ligado comigo: porque ele prefere prender João na ilha de Patmos do que matar João? Sabe por que ele prende e não mata? Porque demônio também conhece de Bíblia, diabo também conhece da palavra, e Domiciano sabia do que Jesus havia dito: e prenderão o pastor, e as ovelhas ficarão desgarradas. Quando prende João, João fica preocupado e começa a escrever para consolar os irmãos na Ásia Menor. Brodus David Halley, na introdução do Novo Testamento, página 413, Brodus diz que João supervisionava a Ásia Menor, ele tinha o controle das igrejas da Ásia Menor, entre elas Éfeso, Esmirna, Tiátira, Laodiceia, Sardes, Pérgamo e Filadélfia. Ele cuidava. Quando João vai botar o joelho no chão e orar pelas igrejas que a ele pertencia, João levanta a voz e diz: Jesus, guarda Éfeso. Aí Jesus diz: que Éfeso? Aqui perdeu o primeiro amor. Eu vou repetir. João pergunta: Jesus, guarda Éfeso do dia do opressor e do dia da perseguição. Aí Jesus diz: que Éfeso? Aqui perdeu o primeiro amor. Aí João diz: não acredito. Ele ora de novo: guarda Sardes. Que Sardes? Aqui tem aparência de vivo, mas está morto. A João diz: não é possível. Ele ora de novo e diz: Senhor, guarda Tiátira. Qual? A que se reverencia a doutrina de Jezabel e faz os profetas se prostituir. A João diz: não é possível. Aí ele ora de novo: Senhor, guarda Pérgamo. Ele diz: que Pérgamo? A que se deita nas doutrinas de Balaão e está se formando nos gnosticistas, que é os nicolaítas. João fica revoltado e começa a bater na igreja. Por que ele começa a bater? Porque quando ele estava em Éfeso era lotada, quando ele estava em Pérgamo era bonita, quando ele estava em Laodiceia era rica, mas quando ele é exilado no cativeiro, ele vê aquilo que ele não enxergava quando estava perto. Então Jesus decide exilar ele para mostrar o que estava na cara dele, ele não sabia. João, ele precisa ser exilado para começar a enxergar o que ele não enxergava quando estava lá. Aí revoltado ele bate na igreja. Eu não sei se alguém vai pegar de pé como aquele moço ali, porque ele bate na igreja revoltado. É simples. A psicologia ensina que é uma das maiores decepções do ser humano é quando alguém que se apresenta de um jeito, no decorrer do tempo se mostra totalmente ao contrário do jeito que se apresentou. Mas 3 pessoas pegou de pé, então vou repetir. Uma das maiores decepções do ser humano é quando alguém que se apresenta de um jeito, no decorrer do tempo, pelo caráter duvidoso, se mostra totalmente ao contrário do jeito que ele se apresentou. Outra senhora ficou de pé ali. Aí João começa a bater. E aonde começa a pancada de João? No capítulo de número 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também muito no meio de vós tem se feito anticristo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras
palavras do diabo: filhinhos, tenho-vos dito isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus o justo. Quem é o mentiroso, senão aquele que não diz que Jesus é o Cristo? Esse é o mentiroso. Verso 26: e eu tenho-vos escrito isso acerca do que vos enganas. Aí vem os líderes de Éfeso, manda mensagem para João e diz: João, para de bater. Por que para de bater? Porque o Senhor é conhecido como apóstolo do amor. O Senhor está batendo, a igreja está ficando vazia. Aí João diz: mas teve um dia que eu não tive pena de Samaria e mandei fogo descer do céu. E Jesus disse que eu era filho do trovão. E tu acha que se meu mestre me chamou de filho de trovão, eu não vou falar como filho do trovão? Para quem merece ouvir a verdade, que tem capa de mentiroso, eu vou falar a verdade. Aí Tácito, que é o grande historiador, diz que meio à perseguição, Clemente de Alexandria diz que o capítulo 10 de João é comparado ao episódio da primeira epístola. Aí João começa a dizer: aquele que não entra pela porta, mas pula o aprisco, é ladrão e salteador. No versículo 7, Jesus diz: eu sou a porta, e quando o pastor entra com as ovelhas, o porteiro abre a porta. Eu não sei se meia dúzia vai voar com isso aqui. Eu quero entender, se Jesus disse no versículo 7 que ele é a porta, quem é o porteiro que tem autonomia para abrir a porta? Sabe quem é o porteiro? Quem, pastor? O Espírito Santo. Me prova. Se Jesus é a porta, aquele que nos lava de nossos pecados, não tem como a gente ser lavado pela porta sem antes ser arrependido de todos os nossos pecados. E quem convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Não tem como ser lavado sem antes ser arrependido. E quando o pastor entra com as ovelhas, o porteiro abre a porta. Porque o porteiro abre a porta, ele olha para o pastor, olha para as ovelhas e vê quem é arrependido e quem não é. Quem é arrependido entra, quem não é arrependido fica fora. Quem é arrependido pode entrar, quem não é arrependido pode sair. Mas o engraçado, pastor Renan Duarte, é que João diz: aquele que não entra pela porta, mas pula o aprisco, é ladrão e salteador. João está dizendo para a Ásia: acautelai-vos, que tem gente do lado de dentro, que está do lado de dentro, mas não entrou pela porta. Se não entrou pela porta, não é lavado, não conhece a porta e não é arrependido, não conhece o porteiro. Agora dá para entender o porquê existe fofoca no nosso meio. É porque pulou do lado de dentro e não entrou pela porta. Se não entrou pela porta, não conhece o porteiro. Se não conhece o porteiro, não é arrependido. Agora você entende? É porque A fala da saia de B, B fala da roupa de C, C fala de D. Sabe por quê? Porque pulou o aprisco e não entrou pela porta. Aí alguém diz: João, para de bater, porque tua mensagem é muito dura. Mas João não está preocupado com isso. Por que João não está preocupado? Porque João lá vai, é um tipo de pastor que prefere ver a igreja vazia, com Jesus no centro, do que lotada, com Jesus batendo na porta, pedindo para entrar. 2, 3, 4, 5 pessoas pegou. Eu vou repetir: João é um tipo de pastor que prefere ver a igreja vazia, com Jesus no centro, do que lotada, com Jesus batendo na porta, pedindo para entrar. Vai pegar, pastor Renan Santo. Como João prefere a verdade, João diz: tu acha que eu vou parar de pregar a verdade por causa de gente que estava comigo quando eu estava solto e me abandonou quando eu fui preso? Tu acha que eu vou parar de falar a verdade por gente que dizia que me amava quando estava tudo bem e me abandonou quando ficou tudo mal? Tu acha que eu vou parar de pregar a verdade por causa de gente que dizia estar comigo, mas na dificuldade me deixou? Claro que não. Então prova, João. Aí João escreve a primeira epístola, capítulo 2, versículo 19. Tu acha que eu vou parar porque me traíram? Tu acha que eu vou desistir porque me largaram? Tu acha que eu vou desviar por causa de alguém que não foi com a minha cara? Não vai não, João. Prova. Verso 19: estavam entre nós, mas não eram de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Já que não ficou, é para se manifestar que nem todos são de nós. Já que uma galera pegou de pé, eu vou profetizar. É João dizendo: te traiu, eu sei. Te abandonou, eu sei. Te largou, eu sei. Vai se matar? Não. Tem crise de ansiedade? Também não. Ficar depressivo? Claro que não. Por que não? Porque tem gente que estava contigo, mas não era teu. Se fosse teu, ficaria
está, que nem todos são nossos. Lá vai meu filho, se vem pra somar, pode ficar na minha vida, mas se quer fazer bagunça, pega tuas coisas e vai embora. Quem está no meio de nós, mas não é de nós, Jesus vai arrancar. A vassoura de Deus vai começar a arrancar gente que está no meio da gente, mas não é da gente. Se tiver de capa, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai, 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 vai. Abraça alguém que está do teu lado, abraça. Vai tremer, vai tremer. Diga, deixa Deus tirar. Quem está no meio de nós, mas não é de nós. Mas pastor, eu amava. Para de fazer questão de quem não faz questão de você. Para de querer na tua vida quem não quer ficar. Para de querer perto quem Deus quer ver longe. Pastor Joel, tem coisas que não foi você que perdeu, tem coisas que foi Deus que te livrou. Para de chamar de perca o que o céu está gritando é livramento. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu vou falar. Fechava comigo, mas me traiu. Estava entre nós, mas não era de nós. Andava do meu lado e parou de falar comigo. Estava entre nós, mas não era de nós. Cantava nossas músicas, cantava no nosso meio. Se assumiu homossexual, deixa embora. Estava entre nós, mas não era nós. Tadinho dele, tadinho de quem renuncia para não pecar. Tadinho de quem renuncia para não cair. Estava entre nós. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Só 30, 29, 28, vai pegar 27, 26, 25, 24. Eu vou profetizar se tiver
vasos de antigamente. Eu quero ouvir vocês. Ah, pastor, está dando muito do lugar. Agora vem para a Bíblia, vamos lá. Mateus 21, explica que estava entre nós, mas não era de nós. A Bíblia diz, pastor Renan, e de Jesus indo para Jerusalém, ele chama 2 discípulos e diz: e de aldeia que está de frente de vós, vocês verão presa uma jumenta e uma jumentinha. Desprenda os dois e me trazei. Porque Jesus manda desprender a jumenta e trazer para ele. É porque 480 anos antes de Cristo, Zacarias profetizou: Sião, teu redentor virá a ti, manso, humilde, montado numa jumentinha, filho de animal de carga. Passa-se 480 anos. No dia do cumprimento, a jumenta está amarrada. Mas se ela tinha promessa, por que está amarrada? Porque se tem uma coisa que faz a gente se amarrar no que não deve, é o tempo. Jesus prometeu ontem, a gente quer que aconteça hoje. Jesus falou hoje, a gente quer que aconteça amanhã. E se não acontecer, a gente namora errado, casa errado, trabalha errado, é amigo de gente errado. Mas meu erro não anula a promessa que Deus me fez. Jesus diz: Pedro e João, tem uma jumentinha toda enrolada. Pega 2 tesouras, vai a Betfagé e corta a corda da jumenta. Mas Jesus, por que tem que cortar a corda? Porque a promessa está sobre a jumenta e não sobre o que amarra ela. A promessa está sobre a jumenta, mas não sobre o que amarra ela. Não pegou de pé, meu filho? Então deixa eu interpretar. Porque tem que cortar a corda? Porque tem gente chamando de amigo o que Deus está gritando é corda. Tem gente chamando de amor o que o céu está gritando é corda. Tem gente chamando de parceiro o que Deus está dizendo é corda. E não tem para onde fugir. Se a corda brotar no caminho da promessa, Jesus vai cortar. Estava entre nós, mas não era de nós. Deus está permitindo algumas guerras para mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Lá vai. Se não fosse a túnica de José, seus irmãos não teriam vendido. Se não fosse a liberdade de Eliseu, Geazi não teria se interessado no ouro de Naamã. Se não fosse a doença de Davi, Adonias não se rebelaria. Se não fosse Deus apaixonado pela oferta de Abel, Caim nunca tinha traído. É Deus dizendo: eu estou mostrando quem é de verdade e quem é de mentira, quem é para ficar e quem é para ir embora. Quem vai ficar, fica. Mas meu filho, se quer bagunçar, pega tuas coisas, pega tuas roupas, pega teus panos e vai embora. Vai embora. Vai embora. Abraça alguém que está do teu lado. Já vou chamar o Max do corinho agora. Abraça e diga: deixa Deus arrancar quem está no meio de nós, mas não é de nós. Quando o Joel falou que ia me botar por último, eu falei: Joel, eu já sou ruim de vigília, ainda quer me botar por último? Aí Deus me falou: vai, meu filho, porque eu já tenho uma mensagem. E é essa mensagem que eu quero entregar. É essa. Eu falei: mas não fica todo mundo. Jesus disse: eu vim para quem quer, quem não quer pode ir. Eu vim para quem quer não quer pode ir. Se os meus me rejeitaram, eles não vão me rejeitar. Como ficava na balada era até de manhã, na boca da garrafa era até de manhã, rebolando era até de manhã. Aí agora tá cansadinho, vai pra casa, ou sem espírito. Quem tá cheio de Jesus recebe até 6 horas da manhã. Diabo, se te entregam até clarear, a gente vai te entregar até de tarde. Só quem recebe, abre a boca. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai, meu filho, só quem pega. Quem está de pé fica. Quem está sentado fica. Pastor, por que quem está de pé fica? Quem está sentado fica. Porque quem está de pé está pregando comigo. Quem está sentado precisa de um pouco mais para levantar. E eu te entendo. Tem gente que não gosta de picanha, gosta de peixe. Tem gente que não gosta de peixe, gosta de mocotó. É por isso que se todo mundo fosse
preferido de todo mundo não existia um monte, existia só um pregador. Então calma, lá vai um mocotózinho para quem é do mocotó, lá vai um peixe para quem é do peixe, lá vai uma picanha para quem é da picanha. Por quê, pastor José? Quem está de pé fica, quem está sentado só levanta com a aplicação. Lá vai, Max, já começa a afiar essa garganta. Porque João diz: saíram de nós, mas não era de nós. Renan Duarte, Renan Santos, os Renãs são bravos, os dois são formados. Ele sabe como eu. No primeiro século, entre 90 e 100, começou a se levantar o que é conhecido como gnosticismo, a filosofia da essência. Existia o docentimo e os serintianos. Os serintianos, seguidores de Cerinto, um líder que nasceu na Alexandria, veio para Jerusalém, aceitou a Cristo, mas quis modernizar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque Cerinto, líder gnóstico, ele pregava que Jesus não era o Cristo. Ele pregou que Jesus nasceu de José e Maria, mas ele não era o Cristo. Por quê? Cerinto pregava que Jesus não era o Cristo. Ele pregava que o Cristo desceu sobre Jesus no batismo de João e abandonou Jesus antes da crucificação. Por isso, segundo os serintianos, que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E então João vem batendo neles. Aonde? No capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que não confessa que Jesus é o Cristo? Esse é o mentiroso e o anticristo. Mas João não está preocupado com eles, Renan. Por quê? Porque os gnosticistas tinham nome, mas João tinha destino. Os gnosticistas tinham nome, mas João tinha 10. Prepara aí, Renan Duarte. Os gnosticistas tinham, mas João tinha 10. Pastor, prova que João tinha destino. Chega para perto de mim, Renan Santos. Chega para perto de mim. Prova que João tinha destino. Te provo. Um dia Jesus olha para João no capítulo de número 21, versículo 18, e diz: quando tu eras novo, tu te cingias e ia para onde queria ir, e quando fores velho, te cingirão e levarão para onde você não queria ir. No verso 19, João diz: e isso Jesus estava dizendo para mostrar como ele morreria para glorificar o nome de Deus. Mas só que Pedro, intrometido, vai até Jesus e disse: tu diz como nós vamos morrer, mas esse João, como ele vai morrer? Jesus diz: o que te importa? Que ele viva até que eu venha. O que te importa? Que ele fique até que eu venha. O que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo: vocês vão morrer de tudo quanto é jeito, na espada, no fogo, na lança, na cruz, mas ele vai ficar vivo para manter de pé o meu nome, que é o nome de Cristo, firme, mesmo de cabelos brancos. Ah, não pegou, né? É por isso que a galera do sentado não levantou. Então vamos ver se dá para dar glória a Deus. Vamos começar aqui. João tinha destino. Jesus diz: o que te importa? Que ele fique até que eu venha. Vamos começar. Chega aqui, Renan Duarte. Chega aqui, Renan Santos. Renan Santos, você só vai falar vivo. Vamos lá. Com o primeiro mártir da igreja, Estevão foi apedrejado novo, mas João continuou vivo. No ano 36, Tiago foi morto ao fio da espada e João continuou vivo. No ano 64, Paulo foi decapitado e João continuou vivo. No ano 65, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e João continuou vivo. No Egito, o evangelista Marcos foi amarrado, arrastado, queimaram ele, enterraram em búnculos e João continuou vivo. Pegaram Mateus, o Levi, atravessaram com a lança e João continuou vivo. Pegaram Tomé, flecharam Tomé na Índia e João continuou vivo. André foi crucificado, irmão de Pedro, em forma de giz e João continuou vivo. Os apóstolos, como o Bartolomeu, foi pregado na cruz, depois apedrejado, arrancaram a pele e decapitaram ele e João continuou
Aí vem Domiciano dizendo: quem não morreu na cruz morreu na espada, quem não morreu na espada morreu na flecha, quem não morreu na flecha morreu queimado, quem não morreu queimado morreu crucificado. Vamos matar esse João de uma maneira diferente que nenhum outro líder do cristianismo morreu. Como? Prepara a botija de azeite fervendo, e quando estiver fervendo ao ponto de tudo que entra lá se derreter, joga ele. Jogaram João na botija fervendo, ele botou o azeite na boca, fez gargarejo e continuou. Porque quem tem promessa, macumba não mata, diabo não mata, demônio não mata, inferno não mata, Satanás não mata, olho grande não mata, futuro não mata, capeta não mata, olho grande não mata, invejoso não mata, fofoqueiro não mata. O que te importa? Que ele viva! Eita, eu preciso encerrar, eu vou encerrar. Diga para alguém, quem está ficando de pé continue, mas quem está sentado continue. Eu não paro de aplicar enquanto você não pegar. Lá vai. Nome qualquer um pode ter, mas destino só tem quem tem promessa. Os serindianos, os docentistas tinham nome? Tinha, mas João tinha destino. Qualquer um pode ter nome, pastor? Pode. Me prova. Quem é Judá? Renan Duarte. Judá, filho de Jacó, irmão de José. Judá no hebraico é Yehudá. Yehudá significa o Senhor seja louvado. O nome dele significa o Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. O nome dele é de quem louva a Deus, mas o caráter, roubador de túnica, mola no sangue, trama a morte do irmão e vende o irmão. Nome de quem louva a Deus, mas caráter de assassino. Nome de que tem, mas não tem. E quem tem destino? Enquanto Jerusalém está na festa da Páscoa, no ano 627, os sacerdotes suando para atrair a presença de Deus, e Deus não desce do lado de fora no pátio. Deus desce no ouvido do garoto de 17 anos chamado Jeremias e diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. Olha os vasos dando lugar, e as nações eu te dei para o profeta. Porque se o sacerdote está tentando atrair a presença, Deus desce do lado de fora. Porque para ter destino e ter chamada, não precisa estar no altar e nem na igreja. Se Deus tiver destino, ele pega no pagode, ele pega no funk, ele pega no forró, ele pega no baile, ele pega na sertanejo e traz para a igreja. Ah, não foi mais um que tinha nome: Lucifer, resplandecente luz, estrela da manhã, aquele que brilha como o sol. Caráter, diabo, Satanás, adversário, acusador. E quem tem destino é para a igreja sacudir. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas o feridor de cabeça nasceu na manjedoura, lugar de jumento, mas respeito. O nome dele é Príncipe da Paz, Emanuel, Sol da Justiça, Estrela da Manhã, Leão da tribo de Judá. O Cordeiro que morreu, venceu a morte e ressuscitou. Aquele que faz fluir rios de água viva que sai do ventre. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Em breve ele voltará, e nas suas cranchas, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga para alguém: nome qualquer um pode ter, mas destino só tem quem tem chamada. Prova, pastor, tu conhece alguém? Vacila mais do que respira, Deus não faz nada. Pé que canta, Deus não faz nada. Pé que prega, Deus não faz nada. Pé que dirige o culto, Deus não faz nada. Pé que continua marchando e Deus não faz nada. Aí a gente diz: já que todo mundo faz e não dá em nada, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer, Deus te quebra, te amassa, te aperta, te humilha, te pisa. Aí tu diz: todo mundo fez e não deu em nada, eu só pensei em fazer e o Senhor está me quebrando. Por quê? Aí Deus diz para eles que fazem: sabe por que não dá em nada? Lei de Adão. Qual é a lei de Adão? Crescer e multiplicar, e nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai dele e nasceu. E para você que pensa em fazer, porque a mão te quebra? Porque para você, lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, Renan. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Essa Deus me deu em 2018 e eu vou falar em 2023. Quem é escolhido não tem direito de escolha: ou aceita a chamada, ou ele te quebra, te aperta,
Quem está de pé, fica de pé toda a igreja. Fica de pé toda a igreja. Chacoalhe a mão de alguém que está do teu lado. Diga: você é escolhido, meu filho. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Ou aceita a chamada, ou a chamada te pega. Estavam entre nós, mas não eram de nós. Devagarzinho no grandão da Galileia. O grandão da Galileia acabou de descer no vigilhão da Celebrai. Isso aqui é vigília de verdade. 5h40 da manhã, e a igreja marchando, pulando, dando glória, recebendo. Pega meu filho, pega meu filho, pega meu filho. Vai, vai, vai. Eu estou lotado da glória. Só quem está comigo, vai. Estavam entre nós, mas não eram de nós. Abre a boca, Max, entra, meu filho. Aleluia. Levanta a tua mão aí. Segura a mão de um vaso aí agora. Pegue na mão de um crente ligado. Fecha o corredor. Isso, atravesse a faixa de Gaza. Levante a mão dele o mais alto que você puder. Dá 30 segundos de glória para Deus se você acredita que Jeová vai batizar crente 6 horas da manhã. Abre essa boca e dá glória para Deus. Aleluia. Pastor Joel, muito obrigado. Balança a mão dele até ele dar glória. Até ele dar aleluia. Só quem tem raiva do diabo, deixa eu ouvir. Quem está do lado do diabo fica de boca fechada. Mas abre a boca para Deus, vai tomar os vasos aí. Vamos lá? Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Ele é grandão, veio da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Diga para ele: tira a tampa do teu vaso e deixa transbordar de azeite aí, que vai tremer, celebrar aí. Ai, 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 ai. Grandão, grandão da Galileia. Grandão, grandão. Eu quero ouvir você. Grandão, grandão da Galileia. Olha, grandão. Vai, 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 vai. Passa nessa terra
Esse é o varão. Desfaz esse trabalho nessa marcha. Desfaz esse trabalho nessa marcha. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha. Desfaz esse trabalho na marcha. Olha, desfaz esse trabalho na marcha. Desenterra, tira o nome dele, a família dela. Desfaz esse trabalho na marcha. Desenterra, tira o nome dele, na família dela. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Olha o caixão explodindo aí, ó. Já tá. Aqui, ó. Aqui. Desfaz esse. Desfaz esse trabalho. Essa marcha desenterra. Desfaz esse trabalho na marcha. Desfaz esse trabalho na marcha. Olha, desfaz esse trabalho na marcha. Desenterra, tira o nome dele, na família dela. Desfaz esse trabalho na marcha. Desenterra o nome dele, o nome da família dela. Desfaz esse trabalho na marcha. Desenterra, desfaz esse trabalho. Olha lá, pastor Joel, ele me campo. É necessário tu baixar desse varão. É necessário tu baixar desse varão. É necessário tu baixar desse varão. Eu vou lá no meio do povo. Sai. É necessário tu baixar desse varão. É necessário tu baixar desse varão. É necessário tu baixar desse varão. É necessário tu baixar. Necessário tu achar que esse varão. Pra eu quebrar esse caixão. Pra eu quebrar esse. Isso aqui é mistério de mata. Aí eu tô ouvindo o barulho de demônios dando o grito da derrota. É necessário. Vigilância, lembrai. Pisa na cabeça dessa nave pra bater. Passa general e vai quebrando todo o mal. Passa general e vai quebrando. Passa general e vai quebrando nessa terra, vai quebrando aí, vai quebrando nessa terra. Eu quero ouvir você. Essa peleja tá debaixo do teu pé. Pisa nessa terra com Jesus de Nazaré. Esse demônio tá debaixo do teu pé. Pisa na vigília com Jesus de Nazaré. O laço preparado tá debaixo do teu pé. Pisa. Olha o Randolfo. Eu baixarei na presença de papai. Eu baixarei na presença de papai. Eu baixarei na presença de papai. Quem pode entrar na marcha? Quem pode entrar na marcha? Vou baixar a terra na presença de papai. Vou baixar a terra. Quer ver? Baixinho, só o cavaquinho. Levanta as duas mãozinhas assim agora. Você vai virar de frente para um vaso ligado aí agora. Fica de frente pra esse irmão aí, de 2 em 2. Tu vai marchar com esse varão. De 2 em 2. Tu vai marchar com esse varão.
isso aí, negão. De 2 em 2, tu vai baixar que esse neguinho na marcação e vem comigo. De 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, vai desfazer todo o trabalho que fizeram pra você. De 2 em, olha lá, já tem vaso desfazendo ali, ó. Vai desfazendo, vai desfazendo, 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 vai desfazendo, desfazendo no poder de Deus. Vai desfazendo, desfazendo, vai descer, renova aí, ó. Até quem não agacha, vai baixar aí, ó. Vai desfazendo, 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 vai desfazendo, tic-tac, 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 tic-tac. Vai, olha o robô, olha o robô, olha o robô, olha o robô, olha o robô na terra, olha o robô na terra, olha o robô, já pegou a casa toda aí, ó. Já dá, já dá, já dá, já dá, vai desfazendo, vai desfazendo, vai desfazendo. Pega, recebe, 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 recebe. Vai desfazendo, desfazendo, vai. Vai desfazendo, vai desfazendo, vai desfazendo, desfazendo, vai. Vai desfazendo, desfazendo, vai. Pastor Joel, vem aqui, por favor. Oh, aceita, aceita, aceita que dói menos. Falaram que a vigília ia acabar. A cada dia essa vigília tá crescendo. Aceita. Vem baixinho aí. Jogue as duas mãozinhas assim pro céu agora. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Olha para esse crente que está do seu lado. Diga para ele assim: é necessário. Fala, é necessário você machacar esse varão. Isso. Levante a mãozinha dele. Segura na mão de um crente agora. Fecha o corredor aí agora. Isso. Levante a mão dele até o 8º andar. Diga pra ele assim: por causa de você. Fala bem forte: por causa de você. Deus está entrando numa grande guerra agora. Levante a mão dele mais alto que você puder. Eu quero ver quem é de verdade agora. Quando eu disser 3, segura a mão desse vaso aí agora. Segura. Não salta não. Diga pra ele assim: antes da vigília acabar, tu vai receber um sinal da parte de Deus. Fala, antes de você chegar em casa, você vai receber um sinal da parte de Deus. Deus vai tomar os vasos todinho que tiver ligado aí agora. Levante a mão dele. Eu aprendi que quem tem, tem. Quem tem vai passar um som aí agora. Vai começar a pegar lá atrás, ó. Passa um som pra ele. Passa um som pra ela. Passa um som aqui na frente, já pegou, ó. E passa um som pra ele. Passa nessa terra. Ele passa, ele passa, ele passa, ele passa, ele passa, ele passa. Aí, ó. Ele passa na terra. Ele passa na terra. Quem tá ligado vai pegar, ó. Passa nessa terra. Vai não ninguém. Passa e desenterra. Passa e desenterra. Desenterra o rolo. Desenterra, pegou ali no meio, ó. E desenterra. Esse trabalho que fizeram nessa terra. E desenterra. Esse trabalho que fizeram nessa terra. E desenterra. Aqui, ó. Vai passar que não tá também, ó. Olha o caixão explodindo aí.
Archidiz em terra.